Olá, meus queridos amigos e amigas. Hoje daremos continuidade ao estudo da doutrina espírita através de um tema muito interessante e que sempre ganha destaque quando estamos diante de calamidades que assolam a humanidade. É chegado o momento da transição planetária? Ou como interpretam outros religiosos, é chegado o momento do juízo final? Vamos mergulhar um pouco nesse universo apocalíptico e ver o que os espíritos da codificação nos trazem para que possamos compreender melhor o momento que vivemos e tudo que representa essa ideia de fim do mundo, que há muito se impregnou no imaginário coletivo. A pandemia do Covid-19 seria o sinal dos tempos? Vamos tecer breves considerações sobre a transição planetária e a ideia espírita do Apocalipse. Na teologia tradicional, presente na nossa cultura judaico-cristã, o Apocalipse se apresenta como uma espécie de termo final para a humanidade, onde Deus promoveria um julgamento coletivo e definitivo das almas encarnadas e também daquelas que já houvessem desencarnado, a fim de definir o destino delas para a felicidade ou o sofrimento eternos. É verdade que, mesmo perante as religiões tradicionais do cristianismo, variada é a interpretação sobre o Apocalipse descrito por João no Novo Testamento, sendo certo que, em algumas interpretações, ela indica mesmo o fim material do planeta Terra. Em outras, propõe que as almas ressuscitarão e aquelas que forem salvas viverão todas eternamente encarnadas e em júbilo, como o paraíso que teria sido proposto para Adão e Eva. Em outras ainda, a terra se transformaria numa espécie de inferno e sobre ela reinaria o anticristo, atormentando as almas que não foram salvas. Seja de uma forma ou de outra, a ideia do Apocalipse ou da transformação pela qual passará a terra e seus habitantes, nessas teologias, apresenta um quê de descontinuidade. É como se o projeto divino não tivesse dado certo. Preciso será que Deus intervenha no curso da humanidade e a ela ponha um fim que não era o pretendido. É como se estivéssemos diante de uma vontade acidental do Criador, que subvertesse as leis da natureza. A proposta espírita para esses acontecimentos é bem diferente. Por evidente, toda essa ideia apocalíptica não surgiu no seio da humanidade através da narrativa dos profetas em diversos textos considerados sagrados a troco de nada. Era preciso que a humanidade começasse a assimilar a ideia de uma transformação pela qual iria passar e que demandaria grandes mudanças em seu comportamento. Com o surgimento do Espiritismo, considerado como a terceira grande revelação divina, nos foi possível alcançar outra compreensão do que seria essa transformação pela qual passará a Terra e todos os espíritos que nela habitam. É aqui que damos início ao que a doutrina espírita convencionou chamar de transição planetária. Uma imensa quantidade de comunicações mediúnicas nos chegam a todo instante, dando conta da proximidade ou mesmo de estarmos vivendo esse momento exatamente agora. Porém, antes de refletirmos sobre a questão do tempo, vamos compreender melhor o que é esse fenômeno da transição planetária. A doutrina espírita nos ensina que todos os orbes que existem no universo, sem exceção, possuem uma utilidade para o desenvolvimento dos espíritos e para o cumprimento do propósito divino para a obra da criação. Os planetas nos quais encarnarão esses espíritos foram divididos didaticamente para a nossa melhor compreensão em 5 níveis evolutivos. Dizem-nos os espíritos da codificação, mais precisamente no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, ao comentar a passagem que Jesus fala das muitas moradas existentes na casa do Pai, que existem os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, mundos de provas e expiação, onde ainda predomina o mal, mundos de regeneração, que servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes, mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e, finalmente, os mundos celestes, habitação dos espíritos puros, onde exclusivamente reina o bem. Diante dessa gradação, tomamos conhecimento que a Terra, assim como outros diversos planetas, já foi um mundo primitivo, onde provavelmente nós mesmos experimentamos as nossas primeiras encarnações.
Após diversas encarnações e modificações estruturais no órbito terrestre, assim como a partir da evolução intelectual e moral experimentada pelos espíritos que a habitavam, a Terra mudou de patamar e se transformou em um mundo de provas e expiações. Eis o nosso habitat hoje. Nesse mundo de provas e expiações, nós enfrentamos todos os desafios necessários para repararmos os nossos erros do passado, expiações, assim como obstáculos e vicissitudes que escolhemos ao encarnar, ou mesmo que surgem no decorrer da nossa existência, provas, para a nossa evolução intelectual e moral como espíritos. Como falado anteriormente, nessa etapa da nossa evolução e pela natureza do planeta em que nos encontramos, o mal ainda predomina e por isso vivemos à volta com tantos sofrimentos. Todavia, graças a uma extraordinária lei natural criada por Deus, a lei de progresso, a Terra não permanecerá eternamente nessa condição. Como tudo na natureza, quer material ou espiritual, a Terra também caminha para frente, figurativamente falando. O progresso material do planeta é consequência e caminha junto com a evolução espiritual dos seres que o habitam. Deixando o Evangelho e migrando para outra obra da codificação, encontramos na Gênesis um capítulo inteiro dedicado apenas a essa discussão apocalíptica e que recebe o nome de São Chegados os Tempos. Estamos falando do capítulo 18 dessa magnífica obra. Nele há uma mensagem extraordinária do Espírito Aragô, onde nos é dito que são chegados os tempos em que grandes acontecimentos se darão para a regeneração da humanidade. Finalmente alcançamos o que é o Apocalipse na visão espírita. Em verdade, estamos tratando do momento em que a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações e passará a ser um planeta de regeneração. Aragô ainda acrescenta que essa transformação da condição de um planeta se dá de duas maneiras, sendo uma delas de forma lenta, gradual e insensível, e outra caracterizada por mudanças bruscas. Dada a nossa condição evolutiva, só atentamos para as mudanças bruscas. Em estudos anteriores, nós vimos que os flagelos destruidores, entre eles as pestes, servem para o impulsionamento da humanidade no que concerne ao seu avanço intelectual e moral. Outra não é a certeza que observamos na história da humanidade ao verificarmos os avanços obtidos nos períodos pós-catástrofes. Em todos esses momentos, a humanidade cresce intelectual e moralmente. Portentosos avanços tecnológicos e humanitários surgem após grandes sofrimentos vividos pelos seres humanos. É o que vemos mais uma vez diante da pandemia do coronavírus. A humanidade corre para a criação de novas vacinas, desenvolve correntes de solidariedade, aprende a dar mais valor ao próximo na medida que se vê obrigada a manter-se distante de tantas pessoas queridas. Percebe o valor da vida ao ser exposta a uma quantidade imensa de mortes simultâneas de pessoas tão próximas. Esse conjunto de fatores que se apresenta ora de forma quase imperceptível, ora de forma brusca e tangível, é que conta a história dessa transformação que todos nós estamos vivendo e que culminará na transição do planeta Terra em um mundo de regeneração. Aragô ainda nos brinda com a seguinte citação: a geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e sentimentos muito diversos dos da geração presente, que se vai a passo de gigante. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história, como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Compreendido em que consiste a transição planetária e, consequentemente, a ideia do que seja o Apocalipse, precisamos apenas tentar entender a questão do tempo. Por que os Espíritos nos afirmam a todo instante que são chegados esses tempos? Porque tanto nas obras básicas de meados do século XIX, como nas complementares atuais da doutrina espírita, ou mesmo nos textos bíblicos de 2000 anos atrás, temos a sensação de que os espíritos ou os evangelistas estão falando do presente.
E por fim, o que acontecerá com os espíritos que encarnam na Terra quando essa transição se efetivar? Para começar a responder essas perguntas, precisamos nos dirigir à obra principal da codificação kardeciana, para buscarmos entender de que maneira os espíritos compreendem o passado tempo. Na questão 240 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos compreendem a duração como nós quando estamos encarnados. Os espíritos superiores respondem que não. Inclusive destacam que é a partir dessa diferença de percepção que muitas vezes não se fazem entender quando nos são propostas datas ou épocas em suas mensagens. Para os espíritos no mundo espiritual, não há passagem do tempo como a compreendemos aqui na Terra. No mundo espiritual, as almas não se encontram na classificação de espaço-tempo, tal como convencionado pela física da matéria. Nós medimos o nosso tempo a partir de fenômenos naturais como a rotação e a translação do planeta. O dia e a noite representam marcos precisos para que nos orientemos no tempo e no espaço. Desprovidos desse envoltório material, nosso corpo orgânico, o que se apresenta à nossa frente é o infinito ou a eternidade. Nessa mesma questão do Livro dos Espíritos, Kardec faz um comentário onde afirma que na condição de desencarnados, os séculos, para nós tão longos, não passam para os espíritos de instantes que se movem na eternidade. Aqui está a resposta para a grande dificuldade que temos para interpretar esses textos apocalípticos. Vejam, todas essas comunicações ou profecias devem ser analisadas a partir da ideia de eternidade. Outro elemento fundamental nessa equação é o nosso livre-arbítrio, que promove grandes alterações no desenrolar dos acontecimentos segundo a nossa ótica de tempo e espaço. O importante é sabermos que estamos vivendo, sim, esse processo de transição planetária, onde o planeta Terra caminha para a sua nova condição na hierarquia dos mundos, mas que é impossível estabelecermos uma data precisa para esse acontecimento. Além do mais, o processo de mudança de categoria do planeta não se dará de forma brusca, do dia para a noite. Não iremos dormir hoje encarnados num mundo de provas e expiações e acordar amanhã encarnados num mundo de regeneração. A natureza não dá saltos. Da mesma forma, a transição planetária assim também não ocorrerá. Ela é um processo e nós estamos participando ativamente dele nesse momento. Todavia, chegará uma hora em que nesse planeta só poderá encarnar os espíritos que hajam alcançado a depuração necessária para viver em um novo mundo de regeneração. Esse é o nosso juízo final entre aspas. Entretanto, diferentemente do proposto pelas teologias tradicionais, nós não seremos condenados ao sofrimento eterno. Apenas não nos será permitido seguir encarnando na Terra. Imaginem um colégio ou uma faculdade, onde passamos o ano inteiro estudando juntos com a nossa classe para vencermos os exames, as provas, e alcançarmos a série ou período posterior do curso. No momento em que a Terra se tornar um mundo de regeneração, ocorrerá a mesma coisa. Os espíritos que não estiverem prontos para seguir para a série ou período seguinte, não poderão seguir com a turma. Para esses será determinado refazerem a série ou período em outra classe, e por que não, em outra escola ou faculdade. Deixando a metáfora para retornarmos à realidade espiritual, podemos dizer que os espíritos que não estiverem prontos para seguirem no mundo de regeneração migrarão para outro planeta que esteja adequado ao seu nível evolutivo, a fim de que terminem a sua depuração e que possam, lá na frente, reencontrar seus antigos amigos de classe. Salientes que, ao deixarem de seguir no planeta regenerado, os espíritos não só possuem a chance de refazer as suas provas, como muitas das vezes são utilizados pela providência divina para estimularem os menos graduados, se me permitem seguir com a metáfora escolar, de tal sorte que permanecerão sempre úteis ao propósito divino. Portanto, o momento de degredo para um mundo inferior ao que se tornará a Terra não implica dizer que o espírito não mais alcançará essa condição ou o direito de encarnar em um mundo de regeneração. Todos,
sem exceção, subirão esse degrau, assim como todos nós um dia migraremos do mundo de regeneração para o mundo ditoso e depois alcançaremos a condição de espíritos puros. Sendo assim, meus irmãos, encaremos esse desafio da pandemia como mais uma oportunidade para avançarmos ao encontro dessa transição planetária. Não temos como saber se ela se dará daqui a 10, 100 ou mais de 1000 anos, mas sabemos que estamos diante de uma lei natural que se consumará em um determinado momento. Estejamos prontos para quando essa nova era chegar. O que nos cabe agora, como pessoa e sociedade, é assumir o curso do nosso destino e trabalhar. Trabalhar muito para que a lei de justiça, de amor e de caridade seja efetivamente observada. O planeta Terra seguirá o seu curso, como uma nova escola, e só depende de nós, individual e coletivamente, estarmos aptos a seguir evoluindo nesse novo cenário de aprendizado. Fiquem com Deus e caminhemos juntos até o mundo de regeneração. Amém.